Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol e nesta aula de hoje eu reservei algumas questões do Enem, 4 questões do Enem 2017, para que vocês vejam que é tranquilo, não é tão difícil como se parece, tá bom? Então aqui, vamos diretamente aqui para a questão número 1, tá certo? Antes de ler o texto, como eu já ensinei para vocês, começa logo lendo embaixo, no conto de Galeano, a expressão ni levar, ni le viene, né? Então, encerra uma opinião a respeito de cinema que, então, mesmo que você não saiba o espanhol fluentemente, você apenas lendo o texto e tendo aí uma boa interpretação e compreensão, com calma você consegue acertar essas questões aí sem nenhum problema, tá bom? Então vamos ler aqui rapidinho o texto. O título do texto é El Carpintero. Orlando Goicoechea reconhece, né, as madeiras pelo cheiro de que árvores vêm, né, que idade tem, e cheirando-as, sabe se elas foram cortadas a tempo, né, ou fora de tempo, e adivinha os possíveis contratempos, certo? Então, a partir de tantos anos de trabalho, Orlando se deu o luxo de comprar um reprodutor de vídeo, né? E ver um filme atrás do outro. Então, ó, não sabia que era louco por cinema, né? Disse o vizinho. Então, olha só. E Orlando explica que não, que a ele nem vai e nem vem, né? Então, ele quer entender o sentido desse nem vai e nem vem, tá? É como se fosse assim, tanto faz, elas por elas. É como se fosse esse sentido. E é justamente o que ele pergunta lá embaixo. A que remete esse ni levar, ni le viene, né? Ou seja, que tanto faz. Então, ó, mas graças ao vídeo, né, ao reprodutor de vídeo, ele pode detener as películas, né, que é os filmes, para estudar os móveis. Então, vamos lá. Vamos ver qual alternativa tem mais a ver com esse ni levar, ni le viene, né? E tem mais a ver com a questão, de certa forma, né? Que tanto faz, ou seja, evidenciando aí que independente de qual filme ele assiste, né? Ele vai ter sempre aí uma grande, né, devoção, uma grande busca, né? Por esse ato aí de ser carpinteiro, né? Então vamos lá. Letra A. Desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. Não, tá? Esse ni levar, ni le viene, né? Ele, de certa forma, ele intensifica mais ainda, que tanto faz, independente do filme que ele assiste, né? Todos os filmes acabam, de certa forma, incentivando ele cada vez mais a exercer, né, a sua profissão, o que ele faz, o que ele costuma fazer, tá bom? Aqui na letra B. Contradiz a percepção de que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando? Nada a ver, tá bom? Então vejam que são alternativas que não tem nada a ver. C. Revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando. Seria um descaso? Não. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. Não. E a letra E, que era o que nós já havíamos interpretado, evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício, que ela responde melhor, tá bom? Pode ter outra aí que vocês possam ver que esteja correta, tá? Até, digamos, uns 70, 80% correta, mas a letra que melhor marca, tá bom? É a letra E, tá certo? Então agora, neste momento, convido vocês a irem agora aqui para a questão 2, tá? Questão 2 fala o seguinte, acompanha comigo. Fala o seguinte. El virus del papiloma humano, HPV,
também é um problema de homens. Então vamos lá, ele está falando do HPV, que também é um problema de homens. Então aqui você já tem uma ideia, né? Que normalmente só as mulheres se cuidam mais, né? Os homens não têm tanto cuidado, mas vamos ser espertos e vamos olhar logo a pergunta aqui embaixo. O texto aborda a temática do HPV. Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores que esse vírus é... Então vamos lá, rapidamente, passar uma vista grossa. Letra A. Estudado pela Academia Americana de Pediatria, responsável pelo aumento de casos de câncer. C. Ignorado pelos homens para se restringir à população feminina. D. Combatido por vacinas que devem ser aplicadas em mulheres quanto em homens. Letra E. Classificado como um problema superável de facilidade com que se enfrenta essa infecção. Beleza. Então já sei mais ou menos aqui o que diz as alternativas e já vou em busca da resposta correta. Ó, ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores que esse vírus é... Essa questão é de compreensão textual, tá? Então é o que realmente está no texto. O que a autora ela quer informar aos leitores sobre esse vírus? Vamos lá? Procurar a resposta. Para alguns homens... Vamos lá. Para alguns homens, o vírus do papiloma humano é muito longe, né? É muito difícil de pegar. Esquecem que eles também se infectam e que, ao contagiar-nos, né? Ou seja, ela está falando como mulher, ao contagiar, né? De certa forma, ao infectar as mulheres, estão presenteando um passaporte mágico, né? Para o câncer cérvico-uterino, segunda causa de morte entre as mulheres de México. Incluso, né? Eu quero escutar na boca de alguns, né? Eu venho escutando da boca de alguns deles e falo o seguinte: só se trata de uma infecçãozinha, só que se trata de uma infecciosita. Pois bem, o HPV também é um problema de homens, não só porque propaga a infecção na população feminina, como também porque esse vírus produz outros problemas de saúde, tanto em homens como mulheres, incluindo verrugas genitais e câncer de boca e garganta, que, se bem não são tão conhecidos ou alarmantes por sua quantidade, como outros tipos de câncer, também constituem um risco. Por anterior, a Academia Americana de Pediatria decidiu enfrentar-se ao HPV mediante vacinas, que se põem tanto a mulheres como homens. Os especialistas afirmam que a vacina é mais efetiva se for administrada antes de que uma criança, por exemplo, né, um menino, ele seja sexualmente ativo. E responde melhor nos organismos de homens entre 9 e 15 anos, tá bom? Então, o que ela está falando no texto? Vamos lá. Vamos encontrar a resposta correta. Ele é estudado pela Academia Americana de Pediatria por seus efeitos em crianças. Gente, ele falou na Academia Americana de Pediatria, né, que faz um estudo, mas não que é diretamente estudado para efeitos em crianças. Até porque o foco aqui é entre homens e mulheres adultos, né? Ele fala da questão das crianças, né? Que tem maior facilidade de reagir, embora, né? Não é o foco crianças, tá? Então ela não responde tão bem. Então vamos lá, letra B. Responsável pelo aumento de casos de câncer na população jovem mexicana. Veja, gente, por que não é essa aqui? Porque na população jovem mexicana, beleza, mais de mulheres. Quando eu digo assim, população jovem mexicana, fica muito restrito e voltado à compreensão, o entendimento de que é a população jovem, tanto masculina quanto feminina, tá? Então não é bem assim. Então tem que ser mais específica, ela não está correta por isso. Letra C. Ignorado pelos homens por se restringir à população feminina. Gente, necessariamente ele não está falando que é ignorado por homens. Né? Os homens eles não se preocupam tanto, né? E não só porque é voltado para a população feminina,
tá bom? Até porque quando o HPV pega no homem também, podem, né, de certa forma, ser manifestadas verrugas genitais, como o próprio texto falou. Letra D. Ele pode ser combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens. Veja como essa alternativa está lá, né? Que fala muito bem das vacinas e podem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens. Então, resposta mais correta, letra D de dado, tá bom? Então vamos lá. Terceira questão. Terceira questão começa com um poema, tá bom? Mas nós vamos começar logo com uma perguntinha para a gente não perder tempo. Um poema, né? Uma letra de uma canção. Aqui, ó. A letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema é problema, tá? Se configura no sentimento do pai em relação ao... Então ele está falando de um sentimento de um pai, através de uma canção, de uma letra de uma música. E ele está falando que é um problema que configura esse sentimento do pai em relação a quê? Por que esse pai, ele tem esse sentimento, né? Um problema, esse problema. Qual é o problema em relação a esse pai, tá? E um filho ou uma filha. Vamos lá. Aqui na letra A, fala o seguinte: diluição da identidade latino-americana. B, distanciamento dos filhos. C, preconceito étnico-racial. D, desejo de integrar a nova cultura. D, vergonha perante os filhos. Vamos ver aqui o que fala melhor, tá bom? No texto. Então, já sei mais ou menos as respostas que estão lá. E agora, vamos ver aqui. Aqui estou estabelecido nos Estados Unidos. 10 anos passaram já em que cruzei, né, papéis e não sendo de certa forma consertado, eu sigo sendo um ilegal, né? Aqui um latino-americano, né, nos Estados Unidos sendo ilegal. Tenho minha esposa e meus filhos, que eles me trouxeram muitas crianças, ou seja, deve ter netos, né? E já se esqueceram, né, do meu México querido, do que nunca eu me esqueço e não posso regressar, pela questão, né, da documentação dele, tá bom? Meus filhos não falam comigo outro idioma, né? Meus filhos não falam comigo outro idioma, eles aprenderam e eles esqueceram o espanhol. Pensam como americanos e negam que são mexicanos, ainda que tenham minha cor, tá? Então vamos lá, beleza. Vamos ver aqui sobre o que ele fala. Principalmente, gente, o que é que ele mais fica intrigado? É com a diluição da identidade latino-americana, o que é que mais dói nele? Letra B, o distanciamento dos filhos, que eu acho que é o mais correto, gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Letra C, preconceito étnico-racial, não. Letra D, desejo de se integrar à nova cultura. D, vergonha perante os filhos de viver ilegalmente. Gente, ele não fala de estar envergonhado, tá? Então, o que mais dói nele é o distanciamento dos filhos, né? Pela apropriação da língua e da cultura do outro, né? Ou seja, eles falam inglês, eles não falam mais do espanhol, inclusive eles negam, né? Serem mexicanos, né? Eles têm vergonha de ser mexicano. Então, de certa forma, a letra B de bola é a mais correta, tá? Então, vamos aqui para a nossa última questão, rapidão. Ela é uma questão que tem um texto, tá? E aqui embaixo nós vamos começar logo na perguntinha. No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai... Então, ó, beleza, um presidente do Uruguai, Mujica, né, expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai, aconteça o que com eles? Apoiem as políticas públicas. Letra B, integrem ao processo de globalização. Letra C, cultivem o sentimento. Letra D, ofereçam uma contrapartida à nação. Letra E, tenham melhores condições de vida. Vamos lá, vamos ver o que esse presidente quer para os uruguaios, tá? Então vamos lá. Emotivo encontro na universidade pública. O então mandatário uruguaio recebeu o carinho de seus compatriotas residentes em Nova York e informou sobre a evolução do país, as políticas de governo, os avanços e contas pendentes. Como em ocasiões similares, se multiplicaram as mostras de respeito e emoção. Uma nação é um sentimento formidável nosso, disse.
Mujica em espanhol, começou o seu discurso relatando o recorrido de outras experiências de comunidades no exílio. Muitos de vocês deixaram raízes, têm filhos e não podem cometer a agressão, né, de sair da sua vida, né? Tem que carregar com essa nostalgia, né? Veja que essa palavra nostalgia, em português é nostalgia, em espanhol a pronúncia é nostalgia, nostalgia. Ela muda a pronúncia, tá? É nostalgia, ao invés de ser nostalgia, né, no português. A nostalgia de ser lá, mas está aqui, disse, né? Ou seja, ele está lá, mas é como se ele estivesse aqui embaixo. Estamos metidos na luta para melhorar as circunstâncias com o sonho de que as gerações que venham possam vir com mais soltura ou com mais apoio, disse o presidente. Mujica se referiu a algumas críticas que recebem algumas políticas sociais. Nos acusam de que damos sem contrapartida. Nos dizem, a gente não tem que dar o pescado, né? Dar um peixe, a não ser que devemos ensinar a pescar. Sim, declarou razão, né, o presidente. Mas quando se afastar de cana, né, se afaste o bote, que vai pedir quando acontecer a situação, né, pior, que na verdade é uma forma de uma expressão idiomática. Para trás, nós consertamos, e nós consertamos para frente, tá bom? Então, aí é uma crítica, né, de certa forma. E aí, o que é que ele quer para os uruguaios? Pelo pouco que você entendeu, o que parece estar mais correto? Ele quer, né, então, o presidente Mujica, dos uruguaios que estão em Nova York, que eles apoiem as políticas públicas. Gente, não necessariamente isso, tá? Então, letra B, integrem-se ao processo de globalização. Letra C, cultivem o sentimento nacionalista. Não necessariamente ele está falando de cultivar sentimento nacionalista. Ofereça uma contrapartida à nação, faça alguma coisa de volta para o Uruguai, não. O que ele quer e que ele fala no texto é que tenham melhores condições de vida. Vejam, as outras letras podem até ter sentido, tá? Embora o que fica como mais correto aí é a letra E de elefante, que responde melhor a essa questão. Pessoal, nós ficaremos por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu responderei com o maior prazer. Tchau, tchau e nos vemos no próximo vídeo.